olha o risco que corremos quando a gente olha esses dados, né, que estão sendo discutidos. Eu, na hora que vejo os documentos e lendo aqui a reportagem, os objetivos que eles tinham, né, que eram muito além de tudo isso, quer dizer, o que dá a sensação é que corremos muito risco e como conseguimos evitar isso? Foi também porque existe muita gente séria, né? Conta pra gente qual é a tua Pois análise a é. respeito dessa informação que a Você, Letícia traz. você está certíssima, Fabíola, certíssima. Essa matéria da Letícia, ela é muito importante porque ela mostra o que viria depois. O plano era instaurar uma ditadura no Brasil. Não é apenas evitar a posse do Lula, era instaurar uma ditadura. Esse conceito que o general Heleno coloca de que obedecer ordens ilegais é a pessoa está ameaçada de prisão, isso significa o seguinte: vai caber ao. Porque ele estava colocando, inclusive, ordens do Supremo Tribunal Federal, ordens da Justiça ilegais. Quer dizer, vai caber ao todo-poderoso poder executivo, no caso ali, ainda aquela comissão provisória, vai caber ao poder executivo todo-poderoso decidir o que é legal e o que é ilegal e prender quem cometer atos que o poder executivo considerar ilegal. Então, por exemplo, esse caso aí do GSI, isso está levando até o próprio Bolsonaro tentar se afastar deles. Por quê? Porque fica. Peraí, o que eles iam fazer? Iam fazer um conselho, tenho certa desconfiança de que o Bolsonaro só agora se deu conta. Eles iam fazer um conselho militar, uma junta provisória comandada pelo Heleno e tendo como secretário executivo o general Braga para exercer o poder transitoriamente no Brasil. E exercer de que forma? Dessa forma, nós vamos decidir o que é legal e o que é ilegal, inclusive por cima do Supremo Tribunal Federal, porque as Forças Armadas, segundo eles, têm o poder moderador garantido pelo artigo do 142, numa leitura absolutamente equivocada que eles tinham do artigo 142 da Constituição. Quer dizer, essa matéria ela é preciosa porque ela mostra isso. Estávamos com uma ditadura para ser instaurada. Não era só não obedecer às urnas. É bem diferente. O que o Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro, especialmente esse grupo de militares em volta do Bolsonaro, que pareciam. Daí você veja que a primeira declaração do Braga Neto sobre quando foram levantados esses documentos não foi negar, não foi dizer que não há, não foi nada disso, foi declarar que ele era leal ao presidente Bolsonaro, porque ficou evidente que ali tinha um golpe dentro do golpe, e um golpe para instaurar uma ditadura. Foi exatamente o que ocorreu em 1964. O general Castelo Branco tomou o poder dizendo que ia realizar eleições e estava tomando o poder para garantir a democracia e que ia realizar eleições. Só que houve um golpe dentro do golpe. Costa e Silva, apoiado por militares como Médici, etc., tomaram o poder e não realizaram eleição nenhuma. Passou a partir dali só militares que tomavam, que exerciam a presidência. Foram 20 anos de ditadura. E é isso que está desenhado nessas ordens, nessa descoberta do material do Heleno, do material de Braga Neto e Companhia Limitada. Para quem está conosco na TV, mais um intervalo. Aliás, chama o intervalo, Thales. Você que fez tão bonito na sexta-feira, todo mundo elogiou. Vai lá. Como é que Do faz mesmo bonitinho? jeito? Do mesmo jeito? Não, pode inventar outro se você quiser. Nossos comerciais, por favor.
Quem está conosco aqui no YouTube continua ou na página do UOL. O Josias, uma coisa que eu fico pensando, né, sobre esse personagem, o general Augusto Heleno. Apesar de falar muito sobre ele, fala-se pouco sobre quais seriam as punições, né? Qual é a responsabilidade? Quem é o general Augusto Heleno? Qual é a participação dele em tudo isso? E qual deve ser o destino dele, Josias? Bom, ele vai ser, ele já está indiciado, né, pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e abolição, com uso de violência do Estado Democrático de Direito. Se você soma essas penas todas, isso dá alguma coisa em torno de 28 anos de cadeia, né? O general Heleno é um personagem já octogenário, né? Então pode ser que no caso dele haja algum tipo de atenuante que deixe ele menos tempo na cadeia. O relevante em relação a ele é que ele sempre foi um general muito loquaz, falador. eh, na época em que o Bolsonaro estava lá trancafiado, tramando dentro do Alvorada, ele saiu de uma das reuniões dele com o então presidente e havia uma notícia falsa, uma dessas maledicências espalhadas pelas redes sociais, diziam que o Lula estava mal de saúde, que não poderia tomar posse. Ele sai do Alvorada e abre o vidro e num contato ali no cercadinho com bolsonaristas, devotos do bolsonarismo, ele diz: infelizmente, não é verdadeira a informação de que o Lula está doente, o Lula está bem de saúde. Então é esse tipo de personagem muito desqualificado e é preciso que a gente deixe claro aqui, Fabíola, que embora neste momento o Voltando. Bolsonaro eh, sempre foi assim, não é? Ele sempre que Estamos está em voltando com o apuros, pessoal da TV. Desculpa te interromper, Josias, mas só sem para o problema. pessoal não ficar boiando aí que está chegando conosco da TV. Aliás, quem está assistindo a gente na TV é a Letícia Casado. Dá um tchauzinho para ela, Thales. Ela mandou uma foto aqui. A Letícia está na TV assistindo a gente. O Josias está falando sobre qual deve ser a responsabilidade, né? Como ele deve ser punido, o Augusto Heleno, diante de tantos casos aí envolvendo o seu nome, mensagens, essa agenda dele agora revelada. Conclui só, Josias. Então a punição dele precisa ser exemplar, porque o envolvimento dele é muito grande, né, nessa tentativa de golpe, e é preciso deixar muito claro que, embora o Bolsonaro, pelas suas declarações, pelas declarações do seu advogado, ele esteja claramente construindo uma tese de defesa que o dissocia desses personagens, inclusive do general Augusto Heleno, que é seu fraternal amigo de longa data. Ele agora tenta se desvincular desse personagem. A investigação e o relatório final da Polícia Federal deixa muito claro que, depois do assassinato programado, planejado do Lula, do Alckmin, do Moraes, seria instalado um gabinete de crise comandado pelo Augusto Heleno a serviço do Bolsonaro para organizar a gestão pós-golpe em benefício do Bolsonaro e não à revelia do Bolsonaro. Então, a tese que o Bolsonaro tenta construir agora dá a impressão de que o único golpe que deu certo no Brasil foi o conto do vigário, no qual os militares caíram, né? Os militares pediram um golpe, aconteceu o golpe, mas ele veio de outra forma, não veio na forma de uma ditadura como eles queriam, né? Veio na forma desse conto do vigário, em que os cúmplices do Bolsonaro, o chefe da organização criminosa, caíram. Mas é preciso deixar sempre claro isso, Fabíola. A Polícia Federal deixa muito nítido no inquérito que esses generais, todos eles, estavam a serviço do Bolsonaro. Fabíola, muito rapidamente, só para complementar o Josias, a outra questão muito importante desse negócio, dessa proposta do general Heleno, de que quem cometesse atos ilegais seria preso, é quanto a ele próprio. A ilegalidade é uma contradição. A ilegalidade que ele cometeu durante o governo Lula, durante o governo Bolsonaro, a obediência aos atos ilegais do Bolsonaro, isso tudo levaria, então, por essa lógica do Heleno, a ele ser imediatamente preso. Mas não. O que há agora é o Estado de Direito. E o Estado de Direito é que vai fazer
o general Heleno responder pelos atos ilegais que ele cometeu e que ele ajudou a cometer. Essa punição dos militares